E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que esteja tudo bem contigo. Quero fazer hoje mais um vídeo naquela sequência do livro de Daniel. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 8 e 9. Mas antes eu quero pedir a você que se inscreva, curta e compartilhe esses vídeos. Amém? Queridos, sem mais delongas, o livro de Daniel é um livro que é cheio de revelações e revelações que está relacionado ao futuro e ao final dos tempos, das eras, dos reinos. O capítulo 8, não vou ler para que o vídeo não fique grande, mas ele fala de um bode, ou de um carneiro e de um bode. Querido, desde do primeiro vídeo, falando da estátua, passando pelos 4 animais, e esse de hoje, esses 4 revelações, elas estão relacionadas quase que a mesma coisa. Só que em cada revelação foi acrescentado mais detalhe, tá certo? Nesse aqui, agora não é mais um leopardo, um urso, mas um carneiro e um bode. Querida, aqui em Daniel fala que esse bode, ele tem 2 chifres. Esses 2 chifres, ele representa exatamente os medos e os persas. Um chifre maior e um chifre menor, porque a Pérsia era um reino maior, mais forte, mais potente do que os medos. Por isso um chifre maior e um chifre menor. Uma outra coisa é que ele cresceu, se tornou um carneiro gigante, muito forte, guerreiro, onde se virava para todos os lados. Mas de repente surge um carneiro, um bode, melhor dizendo, e esse bode, ele tinha um chifre grande no meio dos olhos. Na verdade, o que esse bode representava? Esse bode que ele representava, a Grécia. Uma coisa a observar, que antes de falar, que nessa visão, Babilônia já não é mais citada. Roma também já não é mais citada, mas se destaca mais na Grécia e nos Médios e nos persas. A Grécia era representada por um bode, que tinha um chifre grande, um chifre forte. E esse chifre representava o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande guerreiro, um homem novo, que conquistou todos os povos daquela sua época. Mas ele morreu ainda jovem, com 30 e poucos anos. Como ele não tinha descendente, no lugar dele ficou os 4 generais. E esses 4 generais, houve uma divisão e cada um foi formando uma espécie de governo, de reino, que no caso, os Cassandro, Lisimarcos, Seleucio e os Ptolomeu. Se eu tiver errado as pronúncias, me perdoe, mas é basicamente esses 4 reinos que ficaram fortalecidos e ficaram totalmente fortes no lugar do Alexandre o Grande. Mas mesmo assim, eles sendo fortes, guerreiros, eles não eram tão fortes como o Alexandre o Grande, que era representado pelo chifre grande. E esse chifre grande, como diz em Daniel, caiu, onde se cresceu mais 4 chifres, que exatamente esses 4 chifres eram esses 4 reinos. Só que de repente, do meio desses 4 reinos, surgiu mais um chifre. Agora esse chifre era robusto, forte, mas pequeno. E na verdade, esse chifre, o que ele representa? Algumas pessoas dizem, algumas interpretações, que representa a Roma e o seu lado
religioso e político. Outros dizem que representa um reino lá, um poderoso, que eu esqueci o nome dele agora, que se levantou e blasfemou, sacrificou porcos dentro do templo de Jesus, o templo do Senhor, naquela época. Entendeu? Umas pessoas dizem que o chifre significava ele. Mais interessante que mais na frente na profecia fala de 2300 anos. Resumindo, a nossa visão, o nosso entendimento, que é um entendimento pentecostal, ele acredita que esse chifre pequeno não seja esse general que tomou conta de Israel, escravizou Israel, que ele veio de um desses 4 reinos, né? Acho que era o Seleuco, que ele veio de lá e tomou e dominou tudo e blasfemou contra o Senhor, sacrificando porcos. Alguns dizem que era ele que estava relacionado a esses 2300 anos. Mas no entendimento pentecostal, esses 1300 anos e esse chifre pequeno e robusto, forte, ele está relacionado ao anticristo, aquele que se levantará e vai blasfemar contra o templo do Senhor, vai se sentar no templo como se fosse Cristo, e ele vai, diz o texto aqui também, que ele vai blasfemar contra o Senhor, que esse chifre ele crescia rumo ao céu, que está relacionado a Deus, né? Porque antes a guerra era entre reinos humanos, terrenos, mas ele diz aqui que, por exemplo, o exército foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, lançou a verdade sobre a terra. Depois eu vi um santo que falava, e aí sucessivamente, que está relacionado a esses 2300 anos, e esse chifre pequeno da cabeça do bode, que conseguiu conquistar esses 4 reinos, né? E esse se levantará é o anticristo, que é exatamente durante 7 anos que ele vai reinar e vai prevalecer na terra. Até que você lembra da estátua, que foi levantada uma estátua lá de Nabucodonosor, e aquele reino, aquela estátua, seus pés foram quebrados com uma grande pedra que se deslocou de uma montanha sem ajuda de mão, e ela quebrou os pés da estátua. Ali está relacionado ao reino eterno do Senhor Jesus, que vai se dar início ao milênio, né? E outra, ele é esse reino, o reino de Cristo, que vai dominar e vai destruir, vai quebrar esse chifre pequeno que está na cabeça do bode. Queridos, eu quero dizer para você, leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia. E se você quiser ouvir o livro de Daniel, estudar o livro de Daniel, eu tenho vários vídeos falando um pouco, resumidamente, da profecia e das revelações do livro de Daniel. Quero pedir a você que curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, me ajude a divulgar o Evangelho do Senhor. Até o próximo vídeo. Um beijo no teu coração. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos em breve juntos.